Bom dia, pessoal do Conjuntura. Vamos para a agenda do dia, depois do feriadão de carnaval. Hoje, quinta-feira, dia 6 de março, e por aqui na agenda local nós vamos ter uma concentração de indicadores de inflação. Então, nós vamos ter o IPC da FIP, que é um indicador muito importante, muito relevante, porque ele considera a evolução de preços aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos ter aquele indicador também da FGV Ibri, que é divulgado semanalmente, que é o IPC-S, S de semanal, que é índice de preço ao consumidor. Só lembrando, o IPC da FIP ele vem de uma variação no último mês. Ele vai ser divulgado o IPC de fevereiro. O de janeiro ele veio com 0,24 no mês e 4,46 em 12 meses. Então veja que esse indicador, por exemplo, ele estaria acima da meta de 3 e quase ali no teto da meta de 4,5. Mas vamos lá, nós vamos ter também então o IPCS da FGV Ibri. Esse daí veio com uma variação mais salgada na última medição, né, que é da semana anterior, com 1,03 e 3,88 em 12 meses. Nós vamos ter também, como houve o carnaval, essa confusão, um encontro da agenda, eles já vão divulgar também o IPCS por capitais, que é muito importante para você saber a variação geográfica, vamos dizer assim, da inflação. Também teremos hoje, que era para ter saído ontem, né, como toda quarta-feira sai o fluxo cambial estrangeiro. E no fluxo cambial estrangeiro a gente veio na semana anterior de uma variação positiva, isso é de entrada de recursos de 1,669 bilhões, com muito impacto do fluxo comercial. E esse número ele está sempre variando, né? Mas se a gente pega o acumulado aí em 2025, ele está negativo em 7 bilhões. Então, numa semana, por questões de mercado, questões de políticas, tal, você tem maior entrada, menor entrada de fluxo cambial. É isso aí. Nós vamos ter também um indicador interessante da FGV Ibri, que é o IPC-C1. Esse indicador ele pega um público com renda menor, a renda de 1 até 2,5 salários mínimos. Aí vocês vão falar, poxa, mas o INPC também pega um pessoal de público menor. O INPC pega, mas pega de 1 a 5 salários mínimos. Aí deve ter também a questão metodológica. Enfim, é mais um indicador para a gente acompanhar. E por que eles fazem esse indicador? Porque para a população de menor renda, você tem grupos que impactam mais. O principal deles, já vamos combinar, é alimento. Né? O grupo de alimentos ele tem um impacto muito maior para esse segmento de renda do que para o segmento de maior renda, onde você vai ter um impacto maior, por exemplo, de lazer, educação e outros grupos. Tá? Então vai sair hoje. Quanto foi a última variação? 3,14 em 12 meses e menos 0,09 no mês. Então vai sair hoje esse IPC-C1. Também nós vamos ter um indicador da FGV Ibri de emprego, que é um indicador antecedente de emprego, vai sair hoje. Isso na agenda local. Na agenda externa, quinta-feira, como a gente sabe, toda quinta-feira nos Estados Unidos serão divulgados aqueles números que se referem aos pedidos de seguro-desemprego. Então, normalmente os agentes, os analistas, o mercado olha com atenção esse número, embora ele seja um número divulgado semanalmente, é um dos setores, vamos dizer assim, macroeconômicos que todos têm muita atenção, que é o mercado de trabalho. Então saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, os pedidos contínuos. O pessoal olha muito esses pedidos iniciais. A expectativa, ele vem de uma variação de 242 mil na semana anterior. A expectativa é que tenha uma queda, uma diminuição para 234 mil. Isso é menor pressão. Os números do mercado de trabalho norte-americano, eles ainda andam um pouquinho confusos, em números bons, depois tem números que não são bons, a gente já vai falar disso daqui a pouco. E os pedidos contínuos, instabilidade. A expectativa do mercado é que venha 1.880.000 e a última leitura 1.862. Então, aqui sem grandes novidades. Uma divulgação muito importante vai ser a taxa de juros da zona do euro, também será divulgada hoje. A expectativa do mercado é que realmente tenha uma queda. A gente sabe que ela estava em 2,9, a expectativa é que ela venha para 2,65. Eles costumam divulgar 3 taxas: taxa de facilidade permanente de depósito, taxa de cedência de liquidez e a taxa de juros mesmo. Então, a expectativa é que venha em queda. A gente já vem acompanhando aquela perda de tração, aquelas dificuldades que
os países da zona do euro vêm atravessando, aquele controle da inflação. Então, com certeza, nós teremos aí uma queda. Vamos ver se virá para 2,65, como o mercado estima. Também teremos lá na zona do euro as vendas no varejo de janeiro, né? A estimativa é que elas venham com variação em 2 meses de 1,9. Olha só aí um número, tá vendo? Então, é uma economia ainda que não está com aquela pujança toda, né? E uma economia que, como a gente sempre fala aqui, ela tem países muito fortes, né? França, Alemanha. Mas vamos ver agora também com toda essa questão externa aí, a França está mostrando sua força, vamos aguardar. E na data de ontem, por aqui, foi o último dia do carnaval, vamos dizer assim, né? Após um meio-dia, o mercado começou a funcionar, nós tivemos a divulgação do Focus. Nós comentamos aqui no nosso Conjuntura o quê? Que o Focus ele veio como? Ele é o famoso tá ruim, mas tá bom. Ele tá ruim por quê? Porque foram mantidos os números muito ruins de expectativa da economia. Vamos pensar em 2025. Muito ruins, por exemplo, expectativa de IPCA em 2025, 5,65, ela foi mantida. A expectativa de crescimento da economia em 2,01, a taxa, o câmbio ali 5,99 e a Selic em 15. Então são números ainda muito pesados para a economia. Então esse é o lado que está ruim, mas está bom por quê? Porque houve uma quebra na expectativa de piora. Vocês se lembram que a gente falou aqui na semana passada que nós já estávamos na 19ª divulgação com piora na expectativa, por exemplo, do IPCA. Então aí houve uma quebra, isso não houve alteração, os mesmos números que estavam na semana passada, eles permaneceram, então tá tudo igual. Então esse é o lado do tá bom, do tá ruim, mas tá bom. É claro que a gente teve essa interrupção do carnaval, isso daí também afeta, né? A captação de dados, dá uma bagunçada. Mas esses foram os números que nós tivemos ontem. A gente, como tivemos o feriado do carnaval, mas nós tivemos na segunda-feira um indicador muito importante, viu, gente? A gente teve o PMI Industrial Global aqui do Brasil, que foi divulgado pelo Standard & Poor's, e ele veio positivo, ele veio em 53 pontos, ele estava em 50,7. Então, esse indicador ele veio realmente positivo, para nós uma surpresa muito agradável, porque todos nós sabemos que, poxa, é um indicador que tem uma influência aí de toda essa questão dos juros e do câmbio, e agora também toda essa questão internacional, tarifa, não tarifa, vai, não vai, vem, não vem, mas ele veio muito positivo. Então, isso daí uma informação bem relevante. Muito bom, é isso. Quando é divulgado esse PMI industrial, ele também é divulgado de outros países. Então, dos Estados Unidos aqui eu estou vendo que ele também veio bom, 52,7. É muito importante. E nesse passado aí, né, que carnaval, a gente parou um pouquinho de falar, de conversar aqui, nós tivemos a divulgação daquele principal indicador de preços lá dos Estados Unidos, que é o índice de preço de consumo pessoal, que eles chamam, que é o PCE. Então veio o PCE de janeiro, ele veio com 0,3 no mês e 2,5 em 12 meses, né? Lembrando que a meta de inflação é de 2% lá nos Estados Unidos. Mas vamos pensar o seguinte, quanto que o mercado esperava? 2,5 em 12 meses e 0,3 no mês. Então veio totalmente dentro da expectativa. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente já tinha comentado aqui sobre um indicador de confiança dos consumidores, é que toda essa instabilidade que a economia tem atravessado com essas políticas meio, vamos dizer assim, incertas, né, que o Trump tem adotado, sem definir um caminho, sem que a sociedade consiga saber mesmo ao certo qual o efeito que ocorrerá, né, de fato na sociedade, se terá inflação, se terá ganho de emprego, se terá, enfim, até o Otaviano Canuto aqui nos proporcionou um presente ao vários vídeos discutindo isso, porque ele é um grande especialista, tá? Então ele está sendo demandado, um dos maiores especialistas aí em economia internacional, relações internacionais. Então ele postou aí, assista
Só tem um que não é disso, que é sobre a questão local, que ele fala realmente sobre a questão da inflação local, e ali ele aponta, né, uma questão que ele é questionado por que a nossa inflação segue alta. Na opinião dele, é uma questão de excesso de demanda, eu interpreto, né, tecnicamente como aquele conceito do hiato de produto. Isso é uma economia superaquecida e que está meio no limite. Então, acaba gerando esse escape inflacionário. Então, esse foi o único vídeo que aí não tem a ver com a questão internacional. Todos os vídeos muito interessantes, assistam, que a gente tem uma noção principal. Ele vem expondo já esse ponto aí do tiro no pé, né, porque está realmente, me desculpem, uma coisa que passa uma impressão de se não fosse os Estados Unidos, se não fosse o Donald Trump, que, concordando ou não, né, um político muito experiente, empresário e tal, e a pujança dos Estados Unidos, os economistas que eles têm lá, tudo, a gente diria que está uma bagunça generalizada, porque é tiro para todo lado, afetando o mercado mundial. Isso pode ter impacto de todo jeito. Até a gente aborda aí que eles têm, obviamente, aí um problema com a balança comercial. Deixa eu até ver aqui. Olha, hoje vai sair a balança comercial. Eu até esqueci de falar. Hoje é quinta-feira, vai sair a balança comercial deles. A estimativa é que tem um déficit de 128 bilhões de dólares. Déficit. Sempre eu digo aqui. Essa balança comercial é de janeiro. Quando a gente compara com a balança da China, é quase, para vocês entenderem, é quase o mesmo número em direção oposta. Isso é, Estados Unidos em déficit de 128 bilhões. Vocês podem olhar aí a balança comercial da China, que deve ter um superávit de 100, 110, 100, a mesma coisa. Então, e veio, no anterior, veio 98 bilhões. Né? E no anterior, em 60, eu busquei aqui, em janeiro de 2024, 67 bilhões de déficit. Então, praticamente está dobrando. Claro que isso gera uma preocupação, deve gerar uma preocupação nele, essa saída de divisas, segundo ele diz, um aproveitamento dos parceiros dessas oportunidades que os Estados Unidos propõem, mas o que não sabe se esse é o melhor caminho para sair desse dilema. Né? Vamos ver hoje como virá então a balança comercial, tá bom? Bom, ontem que o mercado voltou, né, depois do meio-dia, a Bolsa voltou ali na quarta-feira já com uma leve alta de 0,20, veio a 123.046 pontos. E os principais fatores, assim, se a gente pega, o mercado divulgou que no lado corporativo a gente teve a contribuição positiva da Vale, Ambev e Embraer, empresas grandes com grande peso no indicador, ao mesmo tempo que nós tivemos um indicador de queda da Petrobras. Por quê? Porque o petróleo ele veio em queda, o petróleo Brent, que é usado para pautar todas as nossas negociações, e a Petrobras também, ele vem em queda de -2 ali no dia. Aliás, ele vem em queda geral, ele já caiu 7% no ano. A gente já conversou aqui, tem a questão de oferta, tem a questão da China, né, uma eventual acomodação da economia chinesa, que demanda muito petróleo. Também tem aquela questão das negociações ali que estão sendo conduzidas Ucrânia e Rússia, que podem aliviar a produção. E tem vários aspectos, mas ele está em queda, afetou lá no nossa Petro. E só para aproveitar que nós estamos aqui, o dólar também, ali, o dólar, ele teve uma pequena valorização, ele veio para 5,7914. No aspecto macro, se a gente olhar, nós tivemos aí aquela influência positiva daqueles PMIs que a gente falou aqui do Brasil, né? Teve aquele PMI industrial, então ele contribuiu, vamos dizer assim, para que esse número viesse mais confiança, né? Eu inclusive volto a dizer, são coisas que chamam a atenção, né? Porque por um lado você vê que algumas coisas parece que estão, né? A questão fiscal, a questão e por outro, os empresários têm demonstrado essa confiança na economia brasileira, ainda bem. Então esse é o lado bom, essas coisas. Na questão internacional, ainda pesa toda essa bagunça que a gente acabou de falar e que está começando a se refletir na economia norte-americana. Vocês vejam que está começando a gerar um mal-estar, né? Agora a questão se volta para o Canadá, para o México, que eles tributam o Canadá agora
rebateu, ele já suspendeu a tarifação de automóveis por mais um mês, enfim, uma bagunça, uma indefinição, e a economia não pode ser assim também. Desculpem dizer aqui um desabafo, poxa, também não poderia ficar tão na mão de uma única nação, né? Uma pena de quase uma única pessoa, vamos dizer assim, definindo rumos e tudo. Mas tudo bem, é o que temos para hoje, então vamos seguindo. Lá em Nova York as bolsas também fecharam em alta, porque eles tiveram também aquele PMI. Você vê que está uma gangorra. O dólar, o DXY, aquele indicador de força do dólar, perdeu força, caiu aí ontem 1,039. O VIX, que é aquele indicador de volatilidade, que faz aquela composição de operações no mercado futuro, de compra, de opções de compra, opções de venda, e no final ele capta um medo do mercado. Ele teve uma queda bem significativa ontem de menos 6,72, olha, hoje já subiu 6,57, também está subindo aqui, estou vendo, né? Então, e o ouro, uma pequena altinha de 0,23, e o Bitcoin com alta de 3,83 a 90,611. Deixa eu ver quanto que está aqui agora. Ele não vai dar para ver aqui, deixa eu ver. Dá para ver sim, ó. Ele está em 91 mil dólares já. Então é isso aí, gente. Estamos voltando da semana do Carnaval. Contamos aí com seus comentários, com as suas opiniões macroeconômicas, sugestões, críticas, principalmente sobre a agenda da semana, que é uma agenda curtinha agora, né? Então mandem aí, deixem seus comentários sobre a agenda e também assistam aí os vídeos que o Otaviano postou com entrevistas muito interessantes. Também agradecemos sempre a colaboração do Otaviano aí conosco, ok? Então, uma boa quinta-feira a todos, sempre com muita saúde e muita paz.